A todo o povo de Deus, sejam bem-vindos em mais um culto no seu lar. Que Deus abençoe a cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Queridos, que Deus realmente abençoe a vida de vocês de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária. Que Deus derrame sobre a sua vida bênção sem medidas. E bem-vindo, pastor. Daqui a pouco nós vamos estar orando em favor da sua vida. E daqui a pouco o pastor Marcos vai estar trazendo também uma palavra juntamente conosco aqui para a sua vida, para a sua casa, no nome de Jesus. Mas antes nós vamos orar com o nosso Deus e pedir ao Senhor que derrame sobre nossa vida as bênçãos sem medidas, porque todos nós estamos em busca deste milagre. Feche os olhos em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso. Mais um dia, Senhor, e mais uma vez estamos aqui na Tua presença pela misericórdia do Senhor. Meu Deus, estamos aqui ao Teu dispor, fala conosco nesta hora, Senhor. Traga sobre nossa vida, Senhor, a Tua benevolência, a Tua graça, a Tua bênção. Jesus, vai de encontro à casa do Teu povo neste momento, na casa dos Teus filhos. Traga sobre eles, ó Deus, a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, o ânimo, Senhor. Dá para eles, ó Deus, a bênção que eles precisam. Senhor Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos a vida de cada pessoa. Entregamos nas Tuas mãos o culto, Senhor, desta noite nas Tuas mãos. E pedimos ao Senhor, ó Deus, a Tua direção. Que não fale o homem nada que sai do coração do homem, mas fale o homem tudo que sai do coração do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, antes do pastor Marcos trazer uma palavra ao seu coração, eu já quero aqui, antes dele falar, antes dele ministrar a palavra, eu quero falar um pouquinho aqui a respeito de Gálatas, bem rapidamente, porque ele vai entrar na mensagem, é só alguns minutinhos. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de Gálatas, a qual Paulo nos fala, a qual Paulo nos orienta, a qual Paulo orientou também ali o povo que morava nesta cidade. E Paulo fala sobre o viver com Cristo, o obedecer a Cristo, o caminhar com Cristo. E Paulo ele faz uma pergunta bem interessante. Ele faz uma pergunta para todo aquele povo, uma pergunta bem interessante. E eu acredito que esta pergunta ela vai tocar no coração de cada irmão que está conosco nessa noite. Em Gálatas capítulo 3, versículo 2. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Gálatas 3, 2. E nós vamos acompanhar aqui essa leitura. Daqui a pouquinho o pastor vai estar ministrando aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Por isso que eu falei que hoje Deus tem uma palavra forte, uma palavra abençoada para a sua vida. Por isso que eu pedi aos irmãos que compartilhassem com seus amigos, com seus contatos, para que eles também possam participar desse culto nesta hora, porque vai ser poderoso que Deus vai falar ao nosso coração aqui. Gálatas capítulo 3 e versículo 2 nos diz assim: só quisera saber isto de vós. Olha o que Paulo fala. Paulo está pregando e ao mesmo tempo perguntando para aquele povo. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Será que a pregação da fé está sendo em vão? Esta foi a pergunta de Paulo para aquele povo. Paulo estava fazendo a pergunta: eu quero saber de vocês. Vocês estão aprendendo aqui pela pregação da fé ou pela pregação da lei?
Vocês estão vivendo hoje na posição da fé ou na posição da carne? Eu quero saber de vocês. Aí Paulo está mostrando aqui, só quisera saber isso de vós. Veja bem, só quisera saber isso de vós. Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito, é que opera maravilha entre vós. Acaso faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, Paulo, quando ele estava anunciando o evangelho do Senhor Jesus, por ordem do Senhor, pela escolha do Senhor, porque todos nós não falamos de nós mesmos, mas falamos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem testificado em nosso coração. Por isso aqui o texto da palavra já fala justificação pela fé. Nós devemos aprender a viver pela fé, porque o homem que vive pela fé, a mulher que vive pela fé, ela alcança verdadeiramente as benevolências de Deus. Porque pela fé nós alcançaremos a vitória de Deus. Pela fé nós alcançaremos a promessa que o Senhor fez a Abraão. Pela fé nós alcançaremos a resposta do Senhor para a nossa vida. Aí Paulo estava pregando e ao mesmo tempo perguntando para aquele povo, conforme no versículo 2 do capítulo 3, só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Meus queridos, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor pela obra da fé. Porque a palavra do Senhor nos fala que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos capacidade, condições de transportar os montes que estão em volta de nós para outro lugar. Claro que este monte que a Bíblia nos fala são aquele monte de problema, aquele monte de sofrimento, aquele monte de tristeza, tudo aquilo que te aborrece, tudo aquilo que tem te oprimido, tudo aquilo que tem te colocado para baixo. Deus fala que pela palavra da fé, pela vivência na fé, pela busca da fé, nós teremos capacidade, condições de transportar todo e qualquer monte de males e problemas que tem circulado na nossa vida. Então, a pregação da fé é que nos leva ao pleno conhecimento da virtude de Deus, da graça de Deus para a nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que o meu justo, ele vive pela fé. Veja bem o que Deus fala em Hebreus. O meu justo, ele vive pela fé. Nós não podemos recuar desta fé, irmão. Não adianta eu falar que tenho fé, bater no meu peito e falar, Deus, eu acredito, eu tenho fé no Senhor, mas se eu continuo vivendo momentos de murmurações, não adianta eu bater no meu peito e falar, Deus, eu tenho uma fé viva no Senhor, mas continuar realizando tudo aquilo que aborrece a Deus, que entristece a Deus, que aparta o Espírito de Deus da minha vida. A palavra do Senhor nos fala que, pelo poder da fé, nós podemos resistir o diabo. Veja bem, resista o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Aí está Paulo perguntando ao povo, recebeste agora o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Nós vamos receber o Espírito de Deus pela obra da fé, pela pregação da fé, pelo convívio com a fé, pela busca da fé, porque se eu vivo pela fé, eu alcançarei de Deus a resposta sobre a minha vida no nome de Jesus Cristo. Olha, e quem vive pela fé, por maiores que sejam os montes, as barreiras, os problemas, as dificuldades, nós sempre iremos vencê-las
no nome de Jesus Cristo. Lembra de Josué diante a muralha de Jericó? Lembra dele diante da muralha de Jericó? A palavra do Senhor fala que a muralha era tão extensiva, a muralha era tão forte, né, que não precisou ali de armamento, não precisou ali de ferramentas, simplesmente a oração. A oração da fé. A Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente. Veja bem, a oração da fé não curará simplesmente o doente. A palavra do Senhor afirma que a oração da fé salvará o doente. Então, pela nossa fé, nós temos condições de levar o saramento à pessoa que está doente, de levar a cura à pessoa que está enferma. Pela oração da fé, nós conseguiremos mudar a situação, não só de nossa vida, mas da vida de milhares, talvez de milhões de pessoas, em o nome de Jesus. Mas nós temos que realmente viver pela pregação da fé, porque o meu justo vive da fé, e aquele que vive pela fé não desiste. Verdade ou não é, pastor? Aquele que vive pela fé não desiste nunca. Amém, pessoal? Assim seja. Pastor, o que o Senhor tem para falar para todo este povo no nome de Jesus Cristo nesta hora, neste momento? Já falei sobre o poder da fé, o que a fé pode fazer na sua vida. Eu vivo pela fé. Eu já tive várias experiências no viver pela fé. Nós já tivemos, né? Várias experiências. A gente vive pela fé, né? E eu não desisto dessa fé, porque eu sei que é a fé que me dá vida, que é a fé que me fortalece, que é a fé que me coloca para cima. Então, eu não deixo de viver pela fé. A situação está caótica, continuo vivendo pela fé. O que o senhor tem para falar para o povo nesta hora, no nome de Jesus? Verdade, pastor. Glória a Deus. Boa noite, amigos e amigas. Paz e graça a todos, amém? Como o Amém. senhor disse, a fé nos move, a fé nos faz acreditar, a fé nos joga para cima e nos faz caminhar para que possamos alcançar, né, a glória do Senhor. E algo que precisa estar alinhado à fé, né, pastor, também é o amor. Porque se a Verdade. gente amar a essa obra, amar essa palavra que nos é instruída todos os dias, e, claro, confiar, né, juntamente com esse amor, nós vamos acreditar ainda mais, nós vamos confiar que tudo que estamos aprendendo, né, tudo que estamos praticando, vai ter um resultado positivo, né? E eu quero falar um pouco hoje, pastor, de amor. O senhor disse, Amém. falou, né, que nós, né, que somos justos, temos que ter a fé, né? E a fé viva, né? A fé quente, a fé aquecida no Senhor, não a fé morta, né? Aquela fé que desacredita acreditando. Nós precisamos acreditar e acreditar sempre, não é verdade? Eu quero falar um pouco, né, a palavra em João capítulo 4, versículo 23. Eu quero falar um pouco, pastor, das formas, né, e consequências que o amor de Cristo, né, ele consegue mover dentro de nós. Sabemos todos, né, que Jó passou pelo deserto, mas mesmo passando pelo deserto, né, ele praticou, né, ele teve o instrumento da fé alinhado com o amor. E assim nós sabemos que ele conseguiu passar por uma dificuldade, né, e provar, né, ser testemunho para muitas pessoas. Porque suportar, né, todas as coisas, nós sabemos que não é fácil. Mas nós, sabendo que o amor é algo bom, nós vamos, assim como esse vírus, ele expande, ele contamina, nós temos que contaminar o próximo, né, com o nosso amor, com a nossa credibilidade no Senhor.
Porque imagina, vamos imaginar todos, né, se nós pudéssemos transmitir tudo que nós sabemos, tudo que nós sentimos para o próximo, né? Todos teriam a fé maravilhosa, a fé fervorosa no Senhor, e assim seria maravilhoso, né? E em João eu quero falar um pouquinho disso, pastor, Amém. e o amor de Deus, né, o amor de Cristo, ele é impressionante, né? Ele é ousado, ele é infinito. E sendo impressionante, nós às vezes não entendemos a forma que o Senhor age na nossa vida, né? Mas ele só quer que a gente confia, né? Que a gente utilize da nossa fé, que a gente utilize da nossa confiança, porque ele vai completar sobre a nossa vida todas as coisas, né? E o amor de Cristo, ele é ousado, e o Senhor provou isso, né? Deus deu o seu único filho para que todos aqueles, né, que acreditavam nele pudessem ter a vida eterna. Então, ele foi ousado dando o seu único filho para que nós, né, lá na frente, hoje, pudéssemos transmitir, pudéssemos sentir esse amor que Cristo teve primeiro e para que hoje nós, né, pudéssemos utilizar desse amor e dessa fé para continuar a caminhada que Cristo sabia, né, que não seria fácil, mas que junto com ele, com esse amor infinito, né, nós alcançaremos. Amém? Todos Amém. acharam? Sim. João 4:23 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, amados, ela precisa ser cumprida. E o Senhor sabe a hora certa, né, para realizar na nossa vida todas as coisas, né? Nós já falamos muito disso aqui, que a hora do Senhor, né, está perto para chegar, que às vezes o irmão, né, está próximo de alcançar algo, ainda não alcançou, né, por um passo deixe de alcançar. Nós queremos dizer para vocês não desistir, mesmo que seja difícil, né? A sua vitória terá um prazer glorioso, terá um prazer maravilhoso no final. E eu tenho certeza que enquanto maior for a luta, maior será a vitória. Amém? Porque o inimigo planta as coisas mundanas, mas o Senhor, ele não deixa isso prosseguir, ele deixa aquilo que ele plantou na sua vida ser realizado. Amém? Glória a Deus. Glória a Mas Deus. nós, né, precisamos, pastor, claro, ser limpos, como a palavra diz, né? Ser humilde, bem-aventurado, né? Os humildes porque aqueles que têm sede, né, e fome de justiça. Você imagina bem, você ter sede e fome de justiça, você acreditar, você utilizar desse poder espiritual que o Senhor te deu. Amém? Isso é dado, isso não foi cobrado, né? Porque aquilo que o mundo te dá, né, pastor, nós sabemos que tem uma data de validade. No início parece que vai ser duradouro, mas sabemos que é curto, e sendo curto não é agradável, né? Não é prazeroso. No final nós não alcançaremos aquilo que realmente acreditávamos que iriam alcançar. E nós não perdemos em ser humilde, né? Nós não perdemos em ser justo com todas as coisas. Não importa o tamanho, né, a situação, nós temos que ser justo, nós temos que ser humilde, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor, este amor e principalmente a fé, que está sobre todas as coisas, né? A fé, ela está movida, ela está coberta por muitas coisas. E se nós chegarmos a essa fé, nós alcançaremos todas as outras. Porque
A fé, ela é como se fosse o núcleo, né, pastor? É como se fosse o coração, né? Nós Verdade. sabemos que do nosso coração sai todas as veias onde alimenta o nosso corpo, né? Então, é onde temos que alcançar, é onde temos que alcançar com cuidado, alcançar com sabedoria, para que possamos, né, ter grandes outras vitórias. Amém? Amém. E, pastor, é interessante que, às vezes, né, nós murmuramos, reclamamos, não entendemos, mas o agir de Deus é maravilhoso na nossa vida. Amém? O agir de Amém. Deus é impressionante. E, amados, eu quero te dizer que o Senhor, né, ele está à porta. Mas Deus, ele é educado bastante para não derrubar a sua porta, para não quebrar a sua porta, né? Ele espera que você abra. Ele espera que você esteja preparado. Ele espera que você o receba com amor, com esse amor que nós estamos falando, com essa humildade, com essa justiça, né? E com essa fé, principalmente. Porque eu tenho certeza que o Senhor estando à porta, você abre essa porta com todas essas coisas, preparado, com a fé, como o pastor disse, fervorosa, alinhada a este amor, você vai alcançar grandes coisas, amém? Você vai alcançar aquilo que você nunca imaginou. Porque o Senhor, né, ele age no impossível, porque o possível o mundo já nos oferece, né? Mas o Senhor, ele quer nos dar aquilo que é impossível, aquilo que nós não pensamos em alcançar. Amém? Porque o Senhor, ele, Amém. como eu disse, ele é ousado, ele é infinito e ele é impressionante. É assim que é a forma que o Senhor age, pastor, na nossa vida, na nossa caminhada, dentro da nossa casa, dentro, né, do nosso lar, entre a nossa família. E nós temos que aceitar Cristo como ele é, né? Nós não podemos querer colocar limites para que o Senhor haja na nossa vida. Nós temos que abrir a nossa porta, o nosso coração e dizer: Senhor, haja na nossa vida segundo, haja na minha vida segundo a tua vontade. Amém? Não coloque a forma que você deseja que o Senhor haja na sua vida. Deixe o Espírito Santo, amados, mover na sua vida. E eu tenho certeza que você vai alcançar grandes coisas. Amém, pastor? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. E, na verdade, né, irmãos, o pastor, aqui no versículo 24, nos fala: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito, né? Não é adorar na carne. Importa, veja bem, importa-se o que os que adoram, adorem ao Senhor em espírito. Por isso que nós falamos em Gálatas que existe aquele confronto, carne e espírito. Há uma briga dentro de nós, porque é como se fosse dividida ao meio. Um lado esquerdo puxa para a carne, o lado direito quer puxar para o espírito. Então há um confronto. E a palavra do Senhor nos fala que ambos se opõem um ao outro para que não façais o que quereis, como está escrito lá em Gálatas. E isso tem acontecido muito hoje, principalmente na vida de milhares de pessoas. Às vezes as pessoas tomam a determinação de servir a Deus, num dia, no outro dia, já desiste, devido a qualquer coisinha que surgiu, que aconteceu. Qualquer poeira que entrou no seu caminho já é motivo para desviar o seu pensamento, desviar a sua visão de buscar a Deus. Só que são coisas que não deveriam acontecer. Por isso que eu venho falando muito da decisão. O servo de Deus, ele tem que estar decidido. Ele precisa estar decidido. Eu falei um tempo atrás, e vou novamente abordar esse assunto aqui, que Jesus, após ter pregado o evangelho, chamando o povo para o seguir, para o servir, e veio um e falou: Senhor, deixa eu voltar na minha casa. Veja bem o que o homem falou para Jesus. Deixa eu voltar na minha casa
e sepultar o meu pai. Ou seja, o pai dele tinha falecido. Para ele falar, a Bíblia está falando sobre isso. Nós estamos falando de Bíblia, realidade da palavra do Senhor. Ele disse: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for, eu quero andar com o Senhor, mas primeiro eu preciso voltar na minha casa. Eu preciso voltar na minha casa e sepultar o meu pai. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: olha, vem, segue-me, deixa que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Ou seja, deixa que o homem natural, carnal, sepulte o que é carne. Eu estou te oferecendo o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa está para buscar o Espírito Santo de Deus, ele não pode jamais, entenda isso, queridos irmãos, jamais, você que tem o desejo, a vontade, né, o querer no seu coração de realmente servir a Deus, você jamais deve aceitar que a carne ou o desejo carnal venha se opor diante da sua vida espiritual. E muitas das vezes nós nos deparamos isso aí com muitas e muitas pessoas que, por causa da expressão carnal, da força da carne, eles afastam da presença de Deus ou deixam até de caminhar com Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor está aqui complementando a palavra do pastor, no versículo 24. Deus é Espírito. Veja bem, Deus, ele é Espírito. E Deus, sendo Espírito, jamais ele vai querer buscar carne. Porque a palavra do Senhor já nos fala isso, que do pó nós nascemos e do pó nós vamos retornar. Porque o que Deus está realmente em busca é do nosso espírito, é da nossa alma, né? É do nosso procedimento espiritual. Porque o que é carne é passageiro. Tudo que é carnal é passageiro. Você pode ver que o homem nasce hoje sem saber andar, sem saber falar, e ele é alimentado com o leite materno da sua mãe, e alguns meses, depois de alguns meses, ele passa já, né, a comer outro tipo de comida, depois ele começa a crescer, começa a dar o primeiro passo, começa a engatilhar, depois o primeiro passo, depois ele não sabia andar, ele já aprende a correr, e ele começa a crescer, deixa de ser criança para se tornar um adolescente, depois um jovem, depois um homem formado ou uma mulher formada, se casa, tenha filhos, e a tendência dessa pessoa é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Porque é carne. É carnal, não é espiritual. Mas o espírito, ele sempre continua jovem, ele sempre continua novo. E quem fala isso não sou eu, é a Bíblia. E a palavra do Senhor nos fala que quando a pessoa se torna idoso, ele volta a ser criança. Se nós pararmos para analisar esta palavra da parte de Deus, nós vamos entender que quando a pessoa se torna idosa, ela realmente volta a ser criança, porque ela vai precisar de uma outra pessoa para cuidar dela, até para levar para tomar banho, para colocar comida talvez na sua boca, para colocar ela na cama, para cuidar dela. Ela realmente volta a ser criança, ou seja, o espírito nunca envelhece. A carne, sim, o espírito não. Então a palavra do Senhor fala que importa que Deus é espírito e importa que nós devemos adorar e buscar a Deus em espírito. Não adianta você querer buscar a Deus carnalmente, que você não vai encontrar Deus. Deus não está na carne, Deus está no espírito. E estando no espírito, importa que adoramos a Ele em espírito. Por isso, quando nós vamos orar, temos que entrar no espírito. Por isso, quando nós vamos jejuar, temos que entrar no espírito. Quando vamos pregar a palavra, tem que estar no espírito, porque o homem que está na carne, para ele pregar o evangelho, ele não consegue discernir a palavra, ele não consegue entender a palavra de Deus, ele não consegue compreender. Eu mesmo já recebi, pastores, irmãos, muitas perguntas de muitas pessoas. Pastor, eu leio a Bíblia, mas não consigo entender. Claro, querido, se você estiver lendo a Bíblia na expressão carnal, você não vai entender jamais, porque a Bíblia só vai relacionar com quem é espírito. A Bíblia, a palavra de Deus, só vai relacionar com aquele que é espiritual, porque a palavra do Senhor importa, que Deus, sendo espírito, importa que nós adoramos Ele em espírito.
Então, tem pessoas que lêem a Bíblia e não conseguem entender. Por quê? Porque está vendo carnalmente, não espiritualmente. Então, se a gente prega o Evangelho, a gente tem que realmente viver no Espírito Santo do Senhor para entender, discernir esta palavra, compreender, para que a gente possa transmitir para os irmãos uma palavra sadia, uma palavra de autoridade, uma palavra de poder. Conforme, saindo um pouquinho do texto da palavra do Senhor, você vai voltar novamente, conforme está aqui em Gálatas 3, 2. Só quisera saber de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? A pregação da fé. A pregação que vem do Espírito. A pregação que vem do coração de Deus. Quando a pregação vem pela força do Espírito, todo o povo de Deus passa a ser impactado, abençoado, transformado, curado, renovado pela graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos viver, né, pela pregação da fé, vamos viver pelo Espírito, vamos buscar a Deus em Espírito para que a gente possa nos fortalecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pastor, eu achei interessante também, né, em Gálatas diz, né, veja bem, Deus é Espírito, né? E o fruto do Espírito é caridade, é gozo, é paz, longanimidade, né? É bondade, é fé, é mansidão, amém? Está em Gálatas 5, capítulo 22. Ou seja, com Deus, né, nós encontramos uma bagagem, né, completa de todas as coisas. E nós vamos encontrar aqui a fé, né? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, amados, com o Espírito está todas as coisas para que nós possamos ser completos, amém? Preparados. Porque nós precisamos acreditar que o impossível vai acontecer, né? Como eu estava dizendo, pastor, de Jó, né? Como ele suportou todas as coisas, né? É impressionante como pode ainda, né, adorar. Assim eu acredito que era sempre a fala das pessoas. Como você pode ainda acreditar e adorar em um Deus que te abandona, te faz perder tudo, né? Mas ele, né? Ele não adorava ao Senhor simplesmente por tudo que o Senhor podia oferecer a ele. Ele o adorava por todas as coisas. Ele adorava sabendo que Deus tinha tudo isso para ele. Amém? E assim temos que ser nós, mesmo, né, passando pela batalha, pela dificuldade. Nós temos que acreditar que com o Senhor, com o Espírito Santo, tá todas essas coisas. Amém, pastor? Amém. É verdade. E a palavra do Senhor, ela fala, dando seguimento aqui no 23, contra estas coisas não há lei. Contra toda ação do Espírito Santo não há lei, irmão. Por mais forte que venha a condenação do homem usado pela ação diabólica, ele não vai conseguir. Ele pode ser acusador, mas não vai conseguir te vencer. Porque a Bíblia está falando aqui que contra essas coisas não há lei. A palavra de Deus, ela fala que quando Pedro foi pego e levado, e eles queriam acusar a Pedro de uma coisa que ele não fez, ele disse, eu não fiz. E Pedro realmente demonstrou para eles que ele não tinha feito, os inimigos, que ele não tinha feito realmente. E não encontraram, né, realmente culpa nenhuma, porque eles não estavam vivendo na expressão carnal, mas na força espiritual. Por isso que é importante o homem aprender a viver no espírito. E voltando lá, na mulher de Jó, o que ela falou para o seu esposo quando estava doente? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Conserva ainda a tua integridade a este teu Deus. Ou seja, veja bem, queridos e amados irmãos, depois que
que eles perderam tudo, entre aspas, viu, irmãos? Perderam tudo, né? A mulher deixou de adorar a Deus. Ou seja, ela adorava a Deus por aquilo que eles tinham. Nós aprendemos que se Deus operar um milagre, ele continua sendo Deus. Se não operar, ele ainda continua sendo Deus. É verdade ou não é? Mas ela não, pela Bíblia, pela expressão da palavra dela, queridos. Quando ela viu Jó naquele estado, naquela situação, ela disse assim, amaldiçoou o teu Deus, já não era mais Deus dela. Era só Deus e Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Ou seja, enquanto estava tudo funcionando, tudo dando certo, tinha ovelha, gado, fazenda, dinheiro, riqueza, o Deus de Jó era Deus dela. Era o mesmo Senhor da vida dela, era o mesmo Senhor da vida e da família dela. Depois que ele perde tudo, ela também diz, agora, o Deus que era seu já não é mais o meu Deus, porque perdemos tudo. Quantas e quantas pessoas que só glorificam a Deus só quando tudo está dando certo. Quando a porta do emprego se abriu, a prosperidade chegou, o casamento está funcionando, felicidade. Mas quando o problema bate na porta, já começa a questionação. Aonde está Deus? Né? Aonde Deus está? Porque tudo está acontecendo. Eu já falei aqui em outras mensagens que quanto maior realmente é a luta que você tem travado, mais perto da sua vitória você está dela. Né? Porque Satanás sabe que quanto mais perto da sua vitória você estar, ele vai procurar colocar realmente mais barreira, mais dificuldade, mais problemas, para tentar te impedir de chegar no seu objetivo. Então não desista nunca. Você está lutando hoje, a sua caminhada está difícil. Eu sei que hoje não está fácil para ninguém. Está todo mundo aí realmente travando uma guerra muito grande, não está fácil para ninguém. Mas nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, ele é forte, ele é poderoso, ele é tremendo. E o Senhor ele vai destruir isso com um assopro, ele vai aniquilar isso com o assopro da sua boca, né? A gente sabe que não há poder, autoridade, força maior do que a força do nosso Deus. E todo este caos, todo esse sofrimento vai passar. Esta não é a primeira luta que o povo de Deus enfrenta, não é a primeira guerra que o povo de Deus enfrenta. Nós podemos ler biblicamente falando que desde Gênesis, né, até o Novo Testamento, a gente percebe que foi muita luta, muita batalha, muita guerra, e o povo de Deus sempre enfrentou barreiras e lutas, mas sempre venceu, porque colocou Deus na frente. E essa é mais uma luta que está aí para nós lutarmos, né, para nós guerrearmos, para nós travarmos esta luta e vencermos no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus realmente está aí, né, recrutando os verdadeiros adoradores do Senhor. E se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas e vive pela fé, você não vai desistir jamais, porque sabe que a tua vitória está a um passo de você, para você alcançar ela no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Glória a Deus, é verdade, né, irmãos? O Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Não importa se a sua necessidade é difícil. Como eu disse, né, nada é impossível para o Senhor. Amém? Mas vamos ser, pastor, varões e varoas, né, valorosos. Porque nós sendo pessoas valorosas, né, aos olhos do Pai, aos olhos do Senhor, nós vamos alcançar todas as coisas. Amém? E é verdade, né? Deus tem coisas boas para nós, vamos continuar vivendo esta fé, buscando a presença do nosso Deus, e grandes recompensas virão em nome de Jesus Cristo. Pastor, obrigado pela participação do Senhor, que Deus abençoe a vida do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada irmão que aí está. Eu peço aos irmãos que guarde essa palavra
em seu coração, viu, irmãos? Vamos viver pela obra realmente da fé e vamos vencer, né, toda a ação do inimigo pela obra da fé em nome de Jesus Cristo. E vamos alcançar do Senhor as benevolências que vêm do alto. Amém? Glória a Deus. Eu quero nesse momento orar por vocês, pedir a Deus que abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, por favor, no nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão. Obrigado, Senhor, pela palavra do pastor Marcos. Obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta hora. Que esta palavra possa ficar gravada, Senhor, na tábua do coração do teu povo, Jesus. E aonde, meu Deus, esta mensagem chegar, que as pessoas recebam a presença do Espírito Santo do Senhor. E que essas pessoas, a receber essa palavra, também alcance, meu Pai, as tuas benevolências, que elas possam alcançar o milagre, a transformação, a cura, a renovação sobre a sua vida. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar o nosso ministério, que o Senhor possa abençoar sobre os quatro cantos dessa terra, tocando, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa. E assim repreendendo de uma maneira especial todo espírito de morte, de doença, de vício, de miséria, de opressão, ó Deus, e de confusão. Joga esse espírito por terra e traga sobre nós a tua bênção e a tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Eu sempre tenho falado aqui que a nossa maior alegria, né, é ter os irmãos conosco, todos os dias. Isso é importante, em ter você aí no culto, no lar, e isso é gratificante para todos nós. A gente que está pregando aqui a palavra do Senhor Deus, é muito importante ter você aí, e nós vamos continuar orando em favor da sua vida, pedindo a Deus que derrame sobre ti graça sem medida. Continue sendo fiel na obra da fé, não desista, leve a tua vida espiritual adiante, porque Deus é contigo, a vitória é sua no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um, fique na paz do Senhor Jesus e todos vocês, que Deus possa guardar a vida de cada um no nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Amém? Amém, irmão.